Olá, salve, salve, muito bom dia! Jovem Pan Morning Show! Tá começando aqui pela PAN mais uma edição do nosso Morning Show. Jovem Pan Morning Show! A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019. Na onda do Super Bowl, festa do intervalo comandada pelo Maroon 5, os holofotes voltados para Tom Brady e Gisele Bündchen e uma polêmica racial no centro da decisão da Liga de Futebol Americano. Dúvidas no ar. A partida precoce da ativista Sabrina Bittencourt, uma das principais vozes a se levantar contra o médium João de Deus. Os detalhes sobre a morte dela são incertos. São muitas as pontas soltas. Daqui a pouco, a Paulinha vai trazer alguma luz pra gente aqui entender melhor esse caso. Danos irreparáveis. A expressão foi usada pelo youtuber Whindersson Nunes. Eu sempre falo errado. Whindersson. É Whindersson Nunes. Para comentar, sabe o quê? O vazamento de um nude da mulher dele, a cantora Luísa Sonza. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Esses são alguns destaques do Morning que está começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar Piccoli. Hoje é segunda-feira, vamos de tag tradição, né? Use hashtag JP Morning Show para comentar os assuntos do programa, participar aqui com a gente do Morning Show. E claro, se a gente for para os assuntos mais comentados desse país no Twitter, tem prêmio para vocês. Boa, e para você interagir pelo WhatsApp, simples, anota aí, 11 931 7009, tá liberado para você comentar qualquer dos assuntos aqui do programa, beleza? Manda aí, em vídeo, tá bom? 11 931 7009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da PAN, também pelo nosso portal, o jp.com.br, e pela nossa transmissão aqui no YouTube, o youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Tom Brady e os demais componentes do New England Patriots conquistaram ontem mais um título da NFL. Vini, o Super Bowl, o famoso Super Bowl, né? Não foi muito de bom. Novo. Me parece que não foi muito bom tecnicamente. É isso? Na a partida em si não, Edgar, mas olha, é impressionante como esse Patriots é um time mortal, né? E eu torço todo ano contra eles, Edgar, e não dá certo. Eu fico lá às 3 horas do jogo secando, mas os caras são bons mesmo. E assim, se você não aproveitar as chances que tem, né, você vai perder com certeza, porque o Patriots é mortal e o Patriots tem Tom Brady. E eu ia falar uma coisa, Vini, eu não entendo nada de futebol americano, mas o que a gente vê é que é um jogo muito estratégico, né? Sim. Bastante. Muito estratégico. Não é Às nada vezes... estratégico, você não entende nada. Não é? Mentira. Tá certo. Não, é diferente do nosso futebol, que tem uma coisa mais fervorosa, assim, meio do momento. Eu vejo que o futebol americano é estratégico e por isso, às vezes, nem tão empolgante. Tem partidas que são até cansativas e longas, Eu acho né? que as pessoas assistem pra ver essas pessoas se batendo, porque acho Não meio entendo violento, nada, não? sei. Tem diversas regras no Super Bowl, você tem que ir assistindo bastante, e até mesmo quando você acompanha regularmente, tem uma coisa ou outra ali que você acaba não entendendo, mas a Paulinha tem razão, sim. É um jogo O negócio é carregar a bola até uma linha, estratégico, né? Até por isso o técnico, né, é uma figura extremamente importante ali, ele é sempre bem destacado ali nas transmissões, e o Patriots venceu pela 6ª vez. O jogo, como você falou, né, Edgar, não foi lá dos melhores, foi a decisão com menos pontos da história do Super Bowl, foi 13-3 para o Patriots, e o touchdown, que é aquele momento, né, mais emocionante, última linha. o gol É o nosso aconteceu gol. só no último quarto. Até o último quarto a partida estava empatada em 3-3. Ninguém conseguia o tal do touchdown, e no último quarto aí sim o Tom Brady achou uma bola lá e conseguiu lançar até a hand zone, e o Patriots fez o touchdown que deu aí a vitória para eles pela 6ª vez consecutiva. Eles se igualam agora, Edgar, ao Steelers com
como os maiores campeões, são 6 conquistas, só que o Tom Brady se torna o jogador mais vitorioso da história da NFL, com 6 anéis, o quarterback aí mais vitorioso. O Tom Brady, que não fez uma temporada assim brilhante, mas só de ter ele no time, né? O técnico ontem do Patriots falou que ele é um dos jogadores mais focados e que mais se prepara para esse tipo de partida. Mas o MVP, na verdade, foi o Edelman, né? Que teve 10 recepções e 141 jardas aéreas aí na partida, Edgar. Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen. Tinha um monte de gente ontem, inclusive, chamando ele de Giselo. No Twitter, que tava bem engraçado. E aí, no final, teve aquele beijaço, né? A Gisele sempre tuita também durante os jogos. Go Patriots, tá sempre na torcida do marido. Ô Paulinha, os americanos talvez saibam usar o entretenimento como negócio como nenhuma outra nação. E o show do intervalo lá é sempre um grande momento, né? E teve aí a recusa da Rihanna nesse ano. E o Maroon 5 foi lá e assumiu esse posto aí para se apresentar Foi polêmico, esse no ano. Super Bowl. E aí, Todo como é que foi? artista, teoricamente, quer se apresentar no halftime do Super Bowl, porque é uma das maiores audiências da TV nos Estados Unidos, tanto que tem comerciais muito especiais, lançamentos de trailers de filmes, é realmente ali um espaço bastante cobiçado. E dessa vez surgiu uma polêmica mesmo, Edgar, porque, ao que parece, convidaram Rihanna, Pink, Cardi B e todas essas estrelas se recusaram a fazer o halftime do Super Bowl em apoio ao jogador Colin Kaepernick. Ele que em 2016, se você se lembra, num jogo ali da pré-temporada, ele se ajoelhou durante o hino dos Estados Unidos como uma forma de protesto pela brutalidade policial sofrida por negros no país, né? Ele era do 49ers. Depois disso, ele não integrou mais a liga da NFL. Ele processa, inclusive, a NFL e se tornou um símbolo, né, de manifesto público dentro do esporte a respeito disso. Outros atletas de outras categorias aí, não só da NFL, também repetiram o gesto durante a exibição do hino. Isso se tornou uma grande polêmica, abriu um debate. Será que aí é espaço para esse tipo de manifesto? Ou não? É só um jogo de esporte? Você não pode fazer isso? Né, Paulinha, que teve do Thiago Leifert, né? O Thiago se posicionou contra, por exemplo. Ele cita especificamente esse caso também, né? E várias celebridades americanas estavam tweetando em apoio a ele ontem durante o jogo, inclusive a Ava DuVernay, que é diretora de Selma, é diretora de A Wrinkle in Time, que vários filmes dessa safra recente americana, que é uma diretora negra e empoderada, estava manifestando apoio a ele, inclusive conversou com ele ao longo do dia ontem, estava relatando a conversa. Os apoios a esse atleta são muitos. Ele até foi escolhido pela Nike por uma campanha, tipo, acredite no que você acredita mesmo, não importa o que você acabe perdendo com isso. Existe aí toda uma questão em volta desse manifesto. Houve até pedido para que o Maroon 5 desistisse de se apresentar. Aquelas coisas que acontecem na internet, né? Assinem aqui o pedido para que o Maroon 5 deixe de se apresentar e tal. A NFL, numa manobra de tentar abafar um pouco esse caso, chamou a diva do soul, a Gladys Knight, pra cantar o hino dos Estados Unidos. Aliás, foi incrível. Também chamou o duo de Rhythm and Blues, a Chloe and Hale, pra também se apresentar ali antes do início do jogo. E o próprio Maroon 5 incluiu os rappers Travis Scott e Big Boy no show, também para trazer uma voz negra, né? Pra, quem sabe, criar ali um ambiente menos hostil para apresentação. E eu tô falando hostil, mas é difícil a gente falar também em hostilidade, porque é tão grande o futebol americano que pedir um boicote a esse evento é uma coisa assim meio, né, tipo... é meio um flop. É muito difícil, porque é uma paixão muito grande americana, e mesmo uma polêmica como essa, acho que não conseguiria impactar um evento da força que é esse grande show. E o Super Bowl é o jogo mais esperado do ano, porque é o espaço publicitário mais caro da TV americana. Pela audiência que ele agrega. É o único evento que as pessoas esperam pra ver os comerciais, porque é lá que tem os principais lançamentos de trailer, de série, de TV, de novos produtos, de filmes. Todo mundo lança teaser lá.
é muito caro lançar. Ô, Caio, você gosta de futebol americano? Você assiste, acompanha? Porque o Vini falou aqui umas coisas, eu fiquei pensando, pô, Vini, você tá conhecedor do eu assisto um do pouquinho. esporte. Não sou. Tem muita gente, inclusive na redação da Jovem Pan, Edgar, que conhece muito mais. Eu assisto de vez em quando, aí você vai conhecendo algumas regras, mas como eu falei, mesmo assim tem muita coisinha ali que você fica um pouco Eu queria saber quem perdido. que cria seu filho, viu? Você tem tempo pra ver tudo. Não, mas o jogo é de Só de queria noite pra ter essa madrugada, dúvida. já tá dormindo. Mas, por exemplo, você acompanha, Caio, você gosta do futebol americano, do estilo de jogo, essa estratégia que eles se referem, te cativa? Eu conheço muito pouco de futebol americano, tenho curiosidade, é um esporte no qual eu quero me aprofundar, até porque do ponto de vista cultural ele é muito importante lá nos Estados Unidos, né? A Paulinha estava falando da audiência, são mais de 100 milhões de pessoas assistindo, é um negócio inacreditável, 1/3 do país para ver esse jogo. Por isso que tem essa disputa dos artistas que querem se apresentar no intervalo. É né? o sonho de todo artista. Lady Gaga mesmo no documentário fala, gente, É. aguardem, É. porque eu me preparei a vida inteira pra fazer esse show. Por isso que é tão interessante a gente discutir a questão do que significa, né, um atleta se ajoelhar durante o hino, que em última análise é o que motivou aí essa, vamos dizer assim, a recusa da Rihanna, né, em participar e enfim, todas essas mensagens de apoio ao atleta que é o Colin Kaepernick, né. Eu tive conversas muito interessantes com o professor Alexandre Borges, né, colunista da Gazeta do Povo, que é especialista em política americana, sobre esse assunto. E aqui, resgatando um pouquinho da teoria política, a gente pode ir lá para a Irlanda do século XIX, falar do Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo. Ele dizia que os homens eles têm duas naturezas. A primeira natureza, ela diz respeito a valores que são da essência humana. Então, sei lá, repulsa pelo sofrimento, respeito à ancestralidade, esse tipo de coisa. A segunda natureza, aí sim, esse é o varejo moral. São questões políticas de segunda ordem. Por exemplo, preferências partidárias. Nos Estados Unidos, o respeito à pátria e os valores nacionais são valores de primeira natureza. Eles precedem a política. Até porque lá a gente tem uma cultura militar muito associada a esses signos nacionais. Então, isso desde as guerras de independência dos Estados Unidos. É a mesma lógica aqui no Brasil, Edgar, quando a gente vê no 7 de setembro que tem aquelas paradas e a gente homenageia os senhores, né, que prestaram serviços à pátria ainda na Segunda Guerra Mundial. Eles são homenageados independente de preferências partidárias, né? Existe um valor aí subjacente que é infinitamente superior a qualquer divergência política. Bom, feita essa observação, e daí por que esse negócio de se ajoelhar durante o hino é tão significativo nos Estados Unidos, eu queria recomendar um artigo chamado Indignação Seletiva, da Ana Paula Henkel, a nossa querida Ana Paula do vôlei. Ela escreveu para o Estadão, em que ela fala um pouco dessa patrulha política a atletas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Porque, em última análise, quando, por exemplo, o presidente Trump condenou essa atitude do Colin, ele simplesmente deu voz à maioria silenciosa nos Estados Unidos. O hino representa o sacrifício, Edgar, de tantos americanos que em tantas guerras morreram para que a América fosse justamente um país em que afrodescendentes e pessoas de todas as etnias, de todas as raças, conseguissem ascender socialmente e realizassem seu pleno potencial. Então, para mim, a gente está diante de um caso de esquizofrenia moral do ponto de vista desse Colin, porque ele demonstra com esse tipo de atitude que ele detesta o país que lhe proporcionou fama e fortuna. É aquele negócio de você cuspir no prato que comeu, e por razões políticas, porque você vai ver a atuação do cara, é um checklist das alas radicais do Democratas. Eu estava vendo aqui, vamos dizer assim, a ficha corrida dele. Ele se refere à polícia como porcos, né? Então, com certeza não leu a Revolução dos Bichos para saber quem são os porcos de verdade. Ele apoia a imigração em massa, ele endossa o apocalipse climático pela ação humana e é um ativista pró-aborto. Então, assim, é o checklist completo do radicalismo democrata americano. E aí vem a segunda parte, que é a mais interessante de todas, que é o contexto mercadológico. O Colin Kaepernick, ele estava vindo de contusão e estava em baixa, certo? Tanto que ele não conseguiu renovar o seu contrato com a NFL. Só que a gente tem um caso aqui clássico do capitalismo premiando os anticapitalistas. A Nike, quando teve toda essa polêmica, percebeu que o número de jerseys, ou seja, camisetas do cara,
cresceu. Tava Começou vendendo vendendo bem. E eles fizeram um cálculo político. A gente faz uma campanha mainstream, apoiado, que certamente vai ser apoiado aí pelas celebridades e tal, geralmente associadas ao Partido Democrata, que estão na oposição, e a gente atrai os radicalizados sem afastar os moderados, até porque eles estão dormentes pela narrativa predominante da mídia mainstream. Então a gente tem um caso inédito de um contrato publicitário milionário com atletas sem time. E o slogan que a Paulinha trouxe, ele diz o seguinte: olha só, acredite em algo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Poderia ser não só um slogan da Nike, poderia ser o slogan do Hitler, do Stalin, qualquer homem bomba jihadista, porque o que você tem aqui nesse slogan é um descolamento da moral, ou seja, do certo e do errado, e o propósito como um fim em si mesmo, justificando inclusive o radicalismo. Eu acho uma grande contradição ver essas corporações, grandes corporações transnacionais, capitalistas como a Nike, apoiando causas que, em última análise, derrocam aí na quebra, na destruição do sistema que viabiliza elas mesmas, né? E o próprio Michael Moore, que é um documentarista falsário, mentiroso, ativista político, já foi pego aí em uma série de narrativas falaciosas, ele mesmo diz, ele falou assim: olha, eu sou possível porque a ganância da indústria supera a sua moralidade. Então fica aqui como reflexão pra gente sobre essa interação entre mercado, política e também esporte. Será que não, Caio, essa questão da Nike envolvida como um grande símbolo capitalista, endossando uma ideia de um protesto, que a gente pode até discutir o local onde aconteceu e o porquê aconteceu, as razões pelas quais o Colin resolveu fazer esse protesto, certamente dizem respeito ao que ele ou as pessoas da população negra americana sentem na pele frente às desigualdades que elas enfrentam no dia a dia. Mas com relação à Nike, por exemplo, será que não é um entendimento, e inclusive nobre até, de uma empresa que se utiliza e está inserida nesse modelo capitalista, que entende a democracia como um espaço para dar voz às diferenças e às questões que as pessoas têm como mais caras e urgentes nas suas próprias vidas? Olhar um pouco dentro da individualidade talvez faça bem a quem se pretende democrático. E os Estados Unidos, como nação, é a nação que talvez denote um significado muito mais próximo do ideal democrata, como poucas no mundo, né? Assim, a gente está discutindo tudo aqui no âmbito da liberdade de expressão. Sim. Né? E aí cabe ao mercado, né? Isso por meio das decisões voluntárias de N atores, né? Em especial do consumidor, tomar as suas devidas decisões. As suas devidas decisões. As escolhas, né? Exatamente, conforme inclusive nessa liberdade. Só para dar alguns números, né? Estima-se que só em cobertura espontânea, a Nike obteve mais de 50 milhões de dólares com essa história. Né? O contrato dele é um contrato multimilionário, só que na Bolsa de Valores, quando houve o anúncio disso, o valor da Nike caiu 3%. Então, assim, é uma conta delicada, tem ganhos de curto, médio e longo prazo. Vamos ver, só o futuro dirá e se foi um movimento acertado do ponto de vista capitalista, porque do ponto de vista moral, eu acredito que não. Vamos para Brasília. Semana começa aí sob os ventos de uma nova direção no Congresso Nacional. Nesse fim de semana, Rodrigo Maia foi reeleito presidente da Câmara e Davi Alcolumbre chegou à presidência do Senado. Zé Maria Trindade, para usar de ironia aqui, esta festa democrática deve ter te deixado de ressaca, meu filho, porque você estava lá a postos, cobrindo tudo. Bom dia, Trindade. Foi. E uma briga democrática, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, o governo passou no primeiro teste e conseguiu ficar bem na presidência da Câmara com o deputado Rodrigo Maia. O PSL, o partido do governo, apoiou o Maia ali logo no início da campanha. E no Senado Federal, o senador Onyx Lorenzoni foi o mentor, o ministro Onyx Lorenzoni foi o mentor da eleição do senador Davi Alcolumbre. Ninguém acreditava nessa possibilidade do Davi vencer o gigante da maldade, que é o Renan Calheiros. E conseguiu, com muita dificuldade, muita briga, muita discussão no plenário, mas conseguiu. Agora é aguentar a repercussão a partir daí. Na Câmara dos Deputados, nem tanto. Prevaleceu aqui, Edgar, a decisão da área política do presidente Jair Bolsonaro de isolar o PT. Quando Rodrigo Maia tinha o apoio do PT, o PSL, então, foi a Rodrigo Maia e disse, olha,
se você quiser se viabilizar, terá que se afastar do PT, do PCdoB e do PDT, porque são oposição ao governo. E aí o que aconteceu? Quando ele recebeu o apoio do PSL, imediatamente esses partidos foram para a oposição de Rodrigo Maia e perderam feio, viu? Foi um passeio na Câmara, sem polêmica, votação secreta. No Senado Federal, a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, de exigir o voto secreto em plenário, acabou numa reação dos próprios senadores. No gabinete do senador Tasso Gereissati, foi decidido que todas as candidaturas fossem retiradas, ficando apenas o Renan e o Alcolumbre. O senador Espiridião Amin insistiu na dele, mas todos sabiam que não tinha chance. E aí o que aconteceu? Os senadores decidiram mostrar o voto e, desta forma, na prática, abrir a votação. Pegou mal para o senador Flávio Bolsonaro, do que na primeira votação não mostrou o voto. Ou votou em Renan Calheiros, ou queria deixar ali a impressão de que era aquele amigo oculto do Renan Calheiros. Depois teve que dar explicações. Hoje começa o ano legislativo e a vida que se segue, e já está definida a estratégia de isolar o PT, e onde há PT não haverá governo, essa é a decisão. Zé Maria, bom dia, é o Vini, tudo bem? Salve, Vini. Ô Zé, me responde uma coisa, na sexta-feira, quando se iniciaram ali os trabalhos, né, para a votação da presidência do Senado, nós tivemos uma cena de fazer inveja às apurações de escola de samba, né, quando a senadora Cátia Abreu simplesmente roubou a pasta do agora presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tinha assumido ali a mesa. Você acha que ela vai sofrer agora alguma represália por parte do Alcolumbre, que agora é presidente do Senado, ou os dois já fizeram as pazes? Ela mandou flores para o Alcolumbre, né? Roubou a pasta e mandou flores. Não é a primeira vez que isso acontece. O deputado Haroldo Lima, do PCdoB da Bahia, foi o microfone das mãos de Inocêncio de Oliveira e jogou fora. Pronto, não vai ter sessão. E acontece o seguinte, no livro Como Morrem as Democracias, fala exatamente desse tipo de ação, né? Quando um desobedece um pouco, o outro desobedece um pouco, acaba os dois lados brigando fora das regras, ou seja, fora do regimento. A senadora Cátia Abreu, entendendo que o Alcolumbre era candidato e não poderia presidir a sessão, foi lá e tomou das mãos dele aquela pasta mágica. Aquilo ali estão as dicas da Secretaria-Geral da Mesa. O presidente nunca sabe muito, não. Aqueles caras ficam lá butucando na orelha dele. Funciona assim. O presidente decide o que fazer. E ali os profissionais da mesa encontram caminhos jurídicos e atalhos para realizar o que quer o presidente. Mas foi uma demonstração de instabilidade do Congresso e, por que não dizer, de amadorismo, né? Mas o pior mesmo, Vini, foi a história de ter que fazer outra eleição porque a urna pariu o voto, né? 81 senadores e apareceram 82 votos. Explica esse milagre. O Rosa fica no chinelo mesmo, né? É o milagre da multiplicação. Bom, o Caio, a gente tem aí a primeira reforma ali, a ser perseguida ali, o alvo do governo, o primeiro deles, segundo vários analistas políticos, sem essa implementação, né, da reforma da Previdência, as coisas não vão caminhar como se deseja no Brasil desse novo governo. Tem Maia e Alcolumbre aí à frente, saíram vitoriosos. Renan Calheiros parece que jogado instantaneamente para o que a gente poderia chamar de uma oposição imediata. Qual você acha que vai ser a estratégia do governo para poder emplacar essa agenda e, como eu me referi, essa reforma que é a das mais importantes da Previdência? A gente está numa situação inédita em relação à reforma da Previdência, porque ela nunca gozou de tanto apoio popular, as pessoas estão conscientizadas, tem algumas pesquisas que indicam aí 2/3 de apoio a essas medidas, e a estratégia do governo, a partir de agora, tem que ser simples, sabe, Edgar? É só falar a verdade. né? A gente sempre coloca que contra fatos não há argumentos. O déficit previdenciário da Seguridade Social e até mesmo o déficit primário nas contas do governo, ele é real e ele é insustentável. E no curto prazo, não é nem no médio prazo que a gente está falando. Então, eu acho que é muito mais um desafio de comunicação. A gente sabe que o Palácio Planalto já está se articulando para fazer uma campanha de conscientização e tem um mote aí na reforma que é fundamental, que é o combate a privilégios, né, e o combate
combate ao corporativismo das elites do funcionalismo público. Então, atacando por essas frentes, mostrando a disparidade que existe no Brasil entre essa elite de servidores e o resto da população, né, que é a esmagadora maioria, o governo vai ter chance de capitalizar aí apoio popular e fazer a reforma passar. Eu acho que a grande vitória nesse final de semana em relação às presidências das casas foi do governo. Na Câmara, vitória do Paulo Guedes. Então, uma articulação pragmática, já indo para aquele que já tinha mais articulação, esse tipo de coisa. Rodrigo Maia, exatamente. No Senado, realmente surpreendeu a eleição em primeiro turno, né, do Davi Alcolumbre contra N manobras do Renan Calheiros para protelar e tumultuar a sessão. Eu tive a oportunidade de fazer uma cobertura ao vivo, né, da eleição no Senado, 4 horas com o Felipe Moura Brasil na noite de sexta-feira, e eu falei naquela ocasião que o caos ele favorece os maus elementos. O caos ele favorece aquele que não tem escrúpulos, né? Porque você via aí alguns senadores com um certo espírito republicano passando vergonha, enquanto o Renan Calheiros se regozijava, se divertia naquela baderna que estava, aquele circo que estava armado. Então, foi uma grande vitória do Onyx Lorenzoni, da articulação do governo. Eu, particularmente, era cético em relação a essa possibilidade, mas que bom. Eu cheguei a comentar na sexta-feira aqui no Morning que essas regras da velha política estão aí para serem quebradas, ao contrário do decoro, né, que foi quebrado de uma maneira até caricata na sexta-feira, com aquela subtração de documentos oficiais pela senadora Cátia Abreu, que prestou um desserviço aí ao Senado e ainda atuou de maneira muito feia, porque ela se prevaleceu da condição feminina dela para fazer isso. Ou imagina uma inversão, se fosse uma presidente mulher lá e um cara fizesse um negócio desse, né? Então, esse tipo de situação, quando você se prevalece de uma particularidade sua para fazer valer as suas vontades, né? O seu arbítrio, beira o ridículo. Sem falar, né, Zé, no embate entre Tasso Gereissati e o próprio Renan ali, com xingamentos de ladrão e a polícia que vai atrás de você, vou te pegar, para dizer o mínimo, né? Foi a guerra entre o coronel do Ceará e o cangaceiro das Alagoas, né? Foi uma disputa. Eu não vi, mas dizem, tem um busto lá do Rui Barbosa, lá no plenário do Senado, dizem que ele fechou o olho num determinado momento. Mas olha, Caio, você se lembra que naquela cobertura que você citou aí da noite de sexta-feira, eu avisei que se tratava de uma manobra para atrasar o processo e judicializar, né, ir ao Supremo. E foi exatamente o que aconteceu. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, acabou determinando ali que era um ponto fundamental, o voto aberto, né? E acabou sendo descumprido de uma forma legal, de uma forma regimental pelos senadores, ao mostrarem os votos. A história é a seguinte, havia ali no Senado Federal, há ainda uma resistência muito forte com relação a este fim da velha política, essa história do troca-troca, que poderia levar aí dificuldades ao governo Jair Bolsonaro com o Renan na presidência. Ele é um poço até aqui de mágoas, mas ele não pode fazer muito, ele não tem poderes, né? Um senador só não faz muita confusão no Senado, não. Vai resistir, mas não inviabiliza. Valeu, Trindade, obrigado, viu, pela tua participação aqui, grande abraço para você. É isso, bom dia. Ô Edgar, você sabe que o Rui Barbosa também fecharia os olhos se ele visse as postagens que Renan Calheiros fez ontem no Twitter, que após a derrota cachapante que ele teve aí no Senado, talvez o que reste agora é ele usar de todo esse cinismo pelas redes sociais. E aí ele fez um texto assim, ele publicou um post extremamente cavalheiro, né, com a jornalista Dora Eu nem consegui Kremer. Entender direito. Pois Tive que ler 3 vezes. A Dora Kremer, que é uma jornalista da Veja, Edgar, ela publicou um artigo chamado O Caso dos Caciques, onde ela diz que o senador Renan Calheiros, até agora considerado imbatível no quesito dominação de apoios internos, foi vítima da própria arrogância que o impediu de perceber a mudança do rumo dos ventos. Eis que Renan Calheiros, após ler esse artigo de Dora Kremer, publicou o seguinte no Twitter. A Dora Kremer, da Veja, acha que sou arrogante. Não sou.
Sou casado e por isso sempre fugi do seu assédio. Ora, seu marido era meu assessor e preferir encorajar Gedel e Rames, que chegou a usar um membro mecânico para namorá-la. Não foi presunção, foi fidelidade. Foi exatamente isso que eu não entendi, porque até então... Então, depois ele apagou esse tweet, Fefito, e ele só fez uma modificação, né? Ali no chegou a usar um membro mecânico, depois ele trocou por chegou a colocar um membro mecânico para namorá-la. Gente. Enfim, de qualquer forma, né, Edgar? De Baixo nível. Né, de um baixo nível enorme aí do Renan. E só um detalhe, quando ele fala ali do Rames, é o Rames Tebet, que já morreu, inclusive pai da senadora Simone Tebet. Ou seja, também foi uma indireta aí do Renan para a senadora que ajudou aí na derrota dele na presidência do Senado. A cantora Luísa Sonza se disse vítima de um hacker nesse domingo. Ela e o namorado, o youtuber Whindersson Nunes, comentaram o episódio. Fefito traz os detalhes pra gente. E aí, Fefito? É verdade. Se você não sabe quem é Luísa Sonza, vou te contextualizar bem rápido. Luísa Sonza, ela é casada com o Whindersson Nunes, que é basicamente um dos 3 maiores influenciadores desse país. E, portanto, ela se tornou, não só por ser casada com ele, porque ela é uma moça talentosa, também uma grande influenciadora. A Luísa Sonza é cantora, tem emplacado vários hits na pista de dança e tem sido considerada, inclusive, rival da Anitta nas paradas, não pessoalmente. Então a Luísa Sonza agora tem ganhado muito destaque na mídia e nas redes sociais como um todo. Luísa Sonza então mandou uma foto para o Whindersson, porque disse que estava com saudades dele, e o que aconteceu é que essa foto, de alguma maneira, foi parar em seu próprio perfil, foi invadido e publicou um nude. A gente tem um áudiozinho, ela foi até os stories, a gente tem um áudio de 20 segundos de um trecho dos muitos stories que ela fez e a gente já comenta esse caso em mais detalhes. Vamos ouvir. Vai lá, Murilo. Tá na mão, hein? Aí. A senha, postou, não sei porque a pessoa fez. Eu não entendi. Essa foto eu mandei ontem pro meu marido, que a gente tá longe, eu sinto saudade dele. Só ele tem essa foto. Mas... Bom, pelo menos eu sou uma pessoa que posso talvez ajudar com algumas outras com isso. Ela disse ainda que acordou com todo mundo ligando pra ela pra falar desse vazamento. Ela tava dormindo, então ela já tinha perdido a senha do Instagram dela, tinha inclusive pedido pra alguém ajudar ela a recuperar. Só que é muito louco que a pessoa tinha a senha também do iCloud dela, tava na nuvem essa foto, né? Então ela mandou pra o Whindersson ali mandou um zap esperto, mandou aquela nudes, quem nunca, e aí acabou vazando pra internet inteira. A assessoria do Whindersson e da Luísa diz que ela teve o celular hackeado de fato, sofreu exposição criminosa e as providências vão ser tomadas por uma equipe de advogados. A Luísa diz que as pessoas tentaram atingir ela, mas é só um corpo. Ela, inclusive, usa nesses stories uma frase bem emblemática: não me abala, é só um peito. Ela ainda tenta naturalizar a nudez, como a nudez tem que ser naturalizada de fato. O Whindersson Nunes foi também lá no Instagram para dizer de sua admiração pela mulher. Disse, inclusive, que quando eles começaram a sair, ela sofreria uma grande exposição. Porque, afinal de contas, se ela não quisesse ter um filho, é porque seria interesseira. Se quisesse ter um filho, ela daria um golpe da barriga. Se cantasse música lenta, seria sem graça. Se cantasse música acelerada, seria xingada, digamos assim, para não dizer as palavras. Chamada de puta. Foi exatamente. Ele falou, exatamente. Se ela dançasse, enfim. Rebolar, não sei o quê. E aí ele falou, inclusive, que torce pra que ela ganhe o próprio dinheiro, pra não depender de ninguém, e quer conquistar esse mundo com ela, conhecer o mundo todo. Ela diz que ela é a mulher mais sortuda do mundo inteiro. Recebeu, inclusive, apoio de muitas celebridades, mas a verdade é que essa não é a primeira nem a última vez que vaza nude na internet de um famoso. Anônimos também tem nudes vazada, então aqui, pelos próximos 15 segundos, você vai ter um guia de como não ter nude vazada. Sabe o que você tem que fazer? Você quer fazer uma vinheta? Você vai fazer Vou fazer. Você vai dar uma tá na hora de você aprender uma receita de como segurança? não ser reconhecido pela sua nude. Peraí.
mandar nude é natural. Você pode mandar nude pro seu boy, pra sua mina. Mas ao mandar nudes, tome cuidado. Não exiba suas tatuagens. Pode ser reconhecido o seu corpo pela sua tatuagem. Ao mandar nudes, tome cuidado com o cenário. Não mostre o abajur. Não mostre aquela parede colorida que você tem na sua casa. Faça em cenário neutro. E o mais importante, não mostre essa carinha. Porque um corpo tem partes iguais pra todo mundo. Então você só mostra o que interessa, não tem como distinguir A de B ou de C. Fica a dica. Ó, vai até pensar em tudo isso, eu já perdi a vontade de mandar o nude. Olha só, eu teria problemas, mesmo com as dicas do Fefito. Eu sei, você ia Eu mostrar seria- aquela cueca bege. Você vai fazer justo naquele dia que você tá com a cueca furada. Rasgado. Aí eu reconhecer. E Edgar, e se o pessoal ainda não entendeu, né, essa prática aí de exibir imagens de nudez, né, compartilhar imagens de nudez em rede, isso é crime, né? A lei de importunação sexual, a gente já teve a oportunidade Sim. de conversar sobre essa lei, que é do ano passado, tá no artigo 218C. Então, publicar, compartilhar, vender imagens ou vídeos de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento. E a pena é alta. Tem gente que acha que ainda tá escondido, né, fazendo isso. Não, é pena de 1 a 5 anos e é agravado ainda se o criminoso teve relação íntima com a vítima. A Sim. pena ainda pode ser acrescida de 1/3. Então, assim, além de ser uma Que é o imoralidade... revenge porn, Revenge né? porn. Isso aí. Revenge porn. Além de ser uma imoralidade e de denotar aí total falta de caráter, é crime também. A gente tem que lembrar do caso da Carolina Dickmann. O responsável foi preso. Quem é que tá aí? Lembre-se, não compartilhem nudes de outras pessoas, gente. Não sejam coniventes com isso. Não é engraçado, não é uma brincadeira. É tipo, cuida da sua vida, É, né? o seu tá tem liberado. intenção de fazer isso. Qualquer dúvida, segue as dicas do tio Vou Fefito. pegar as dicas do Fefito agora Aí, e Gabi, mandar várias. fazia tempo, Gabi, que você não... Capricha, Gabi. Vou mandar umas pra você, Ed. Não mostra a tatuagem. 10h38, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Personalidades do mundo da política, das artes e dos direitos humanos lamentaram a notícia dando conta da morte da ativista brasileira Sabrina Bittencourt, que ganhou notoriedade por reunir e amplificar denúncias contra o médium João de Deus. Paulinha, é uma história nebulosa, um caso nebuloso aí, né, de uma pessoa que se sentindo perseguida, tudo leva a crer que teria se suicidado, mas isso também não está fechado, não é? Então, Ed, a gente tá vendo até a capa do Facebook da Sabrina, que agora deve estar sendo administrada por alguém da família, não sei, que já tá com a mensagem em memória de Sabrina de Campos, né? Agora, tudo começou no sábado à noite, Edgar. Então, no sábado à noite, no perfil da Sabrina, foi postada uma carta que basicamente era uma carta de despedida e que começava assim: Marielle, me uno a ti. Somos semente, que muitas flores nasçam dessa merda toda que o patriarcado criou há 5.000 anos. Fiz o que pude, até onde pude. E aí ela continua, é uma carta realmente longa, onde ela se refere a várias pessoas. Entre essas pessoas, todos esses que foram indiciados aí por crimes de assédio e estupro. Então a gente tem o João de Deus, Prembaba, G. Marques, que saiu uma matéria recente agora no final de semana também com denúncias, Ananda Joy, Edir Macedo, Marcos Feliciano, De Rose pai, De Rose filho, todos padres, pastores, bispos, enfim, ela cita aí todas as pessoas que teoricamente ela estaria investigando e teria alguma coisa para dizer em algum momento. Ela agradece algumas pessoas, por exemplo, a Gabriela Mansur, do MP, né? Ela diz: muito obrigada por me fazer ter esperança de que as mulheres serão ouvidas e atendidas em suas necessidades. Ela fala da Damares, da ministra Damares. Eu sei que você não teve tratamento psicológico quando deveria e teve sequelas, servindo de marionete nesse sistema que te cooptou, acolheu e como qual você se sente em dívida com o resto da sua vida. Não tenho dúvida que você amou e cuidou da sua Lulu como gostaria de ter sido cuidada e protegida na sua infância, mas ela não é uma bonequinha bonita que você pode roubar e sair correndo. Uma carta muito forte, com referências de nomes e inclusive de um homem que estaria a perseguindo e querendo a difamar. Esse também foi o testemunho de alguns jornalistas que conversaram, que estavam em contato com a Sabrina de Campos. Ela falou a respeito desse homem
que estaria interessado em difamá-la e encontrá-la, porque a Sabrina, a gente não sabe exatamente onde ela ficava, né? É uma pessoa que trocava de países, que não falava sobre a localização dela, por essa questão das ameaças que ela sofria, não é? Então, também existe aí essa questão, onde estava Sabrina? Ela estava em Barcelona, que seria o seu ponto de residência, ela estava em Angola, porque surgiu uma foto também no Facebook, tagueando ela em Angola no sábado, né? A princípio seria um acordo entre amigos para que o Universa conversou com se dissimulasse, né, o local exato onde ela... Eles alteravam o fundo das fotos para sempre localizar ela num evento que estivesse acontecendo no dia em determinado local. Essa foto foi do Anderson Lago, um cineasta amigo da Sabrina, que contou para o Universa do UOL exatamente essa história, que existia uma estratégia de que quando ela se sentisse ameaçada, amigos postassem fotos dela com localizações em diversos pontos aí do mundo diferentes, associando as coisas que aconteciam na data, para que talvez confundissem aí essas fontes de ameaça da localização dela, para que mas não tem um jeito aí clandestino, não sei se é a palavra, mas não tem um jeito aí meio torto de se defender? Esse caso tá com a investigação, tá com a polícia, tá com o poder público, essas ameaças que ela vem sofrendo, porque é uma atitude de quem tá ali sob uma paranoia, sobre alguma alteração uma pressão ali, muito grande, fora da sua razão ideal, né? Então, é importante dizer que depois dessa carta, as pessoas começaram a achar estranho, a comentar no próprio Facebook, o que está acontecendo? Então. Sabrina, o que está acontecendo, tal? E no dia seguinte, a gente teve a publicação do grupo Vítimas Unidas, comunicando o falecimento da Sabrina, dizendo que aconteceu no sábado às 21h na cidade de Barcelona, na Espanha. Vários jornalistas tentaram falar com consulados e não obtiveram nenhuma resposta a respeito de falecimento de brasileiro. E aí começou-se a questionar onde será que ela estava, será que isso aconteceu mesmo, o que será que está acontecendo? O perfil do filho dela, do Biel Baum, inclusive um menino que já veio aqui ao Morning Show quando bem novo, ele tem uma história interessante com a culinária. Ele foi conhecer o Jamie Oliver, ele também é um ativista, e aí ele começou a falar no Facebook dele. Então ele postou o seguinte: minha mãe morreu no Líbano e será enterrada debaixo da sua oliveira. A namorada dela está cuidando de tudo. Rafa está em choque. Rafa é o ex-marido e melhor amigo da Sabrina e que estaria em choque aí de, enfim, saber dessa informação. E depois ele publicou uma carta bastante forte também, dizendo o seguinte, que ninguém vai pôr as mãos no corpo da mãe dele, que esse talvez fosse um desejo da mãe, e que, enfim, é uma carta bastante pesada também, se refere a algumas pessoas que estariam falando sobre a imagem da mãe dele, a esse Paulo Pavese, que é uma das pessoas que estaria espalhando fake news a respeito dela, e aí ela diz que ninguém vai botar a mão no corpo da mãe dela. Milhares de mães e pais para me defender, a mim e meus irmãos. Ninguém solta a mão de ninguém, somos imparáveis. Marielle e minha mãe presentes para sempre. É importante a gente pensar também que a parte do que aconteceu com a Sabrina, que ainda não foi investigado, que não se sabe direito, o efeito que o bullying e os discursos de ódio nas redes sociais às vezes promovem em pessoas que não estão prontas. Aliás, ninguém está pronto para receber uma enxurrada de ódio em rede social. Às vezes é devastador. É importante saber, quando se escreve uma mensagem de ódio para alguém, além de colocar para fora de si o que tem no seu coração, você pode promover tragédias, porque você infere drasticamente no emocional e no cotidiano de alguém, assim. Muitas mortes vão ficar na conta do discurso de ódio de internet, sim. O Felipe Neto também fez um pronunciamento, né, Paulinha? Muito porque forte. Ele trabalhava com ela no caso da MC Melody, né? Eles estavam bastante conectados, inclusive nas denúncias da Damares. O Felipe foi um dos divulgadores iniciais também, né? Teve o embate público com a ministra, então ele estava muito ligado a tudo que a Sabrina fazia, e ele conta no Twitter que ele falou com ela no sábado à noite. Ligou pra ele, né? Eles teriam se falado, que ela estava muito desesperada, Edgar, porque uma testemunha protegida por ela, que estava em Londres, teve ali o seu local de esconderijo descoberto. Então isso teria causado um grande desespero e tal. Então tem também essa narrativa do Felipe. Realmente, há informações oficiais, né? Órgãos oficiais, coisas desse tipo, a gente não tem, Edgar, mas realmente é uma história
bastante impactante. Pois é. E, Pois é. enfim. Vamos lá, vamos seguindo aqui no Morning Show, aqui agora com mais um assunto, o filme Boy Erased, uma verdade anulada, que aborda a questão da terapia de reversão sexual, popularmente conhecida como a cura gay, não será mais lançado nos cinemas do Brasil. Tem gente falando em censura, Fefito. E aí? Pois é. Qual que é? O que aconteceu ontem é que as redes sociais aqui do Brasil foram tomadas de surpresa pelos tweets feitos por um ator do filme e pelo autor do livro que originou o filme. Pra quem não sabe, Boy Erased é um filme sobre a terapia de reversão sexual. Claramente é uma terapia charlatã, porque a gente sabe que a pessoa é para o que nasce, não muda sua orientação. A ciência, inclusive, a psicologia, inclusive, o Conselho Regional de Medicina condena isso. Mas nos Estados Unidos isso é possível de acontecer. Algumas crianças e adolescentes são internadas à força e crescem traumatizadas pelo resto da vida. Essa é uma história real. Esse filme estava muito cotado ao Oscar desse ano. Acabou não sendo indicado, mas ele já tinha pôster feito aqui no Brasil, lançamento previsto aqui no Brasil, mas, para surpresa de todo mundo, o filme acabou não sendo lançado. Ele foi tirado de circuito. Aí ele chegaria no circuito nos próximos dias. Quem anunciou isso foi o Garrett Conley, que é o autor do livro. Ele falou o seguinte: Boy Erased foi censurado no Brasil. Eu tinha um pressentimento de que isso iria acontecer. E é muito triste que esse tipo de coisa aconteça num país tão grande. O Matthew Cerca, que é um outro jornalista, já tinha dito que o filme tinha sido cancelado e muita gente estava falando de censura no país. A Universal Pictures respondeu a um internauta chamado Felipe, que questionou a ela do porquê o filme não estava sendo lançado, e ela respondeu simplesmente dizendo que ele infelizmente não seria lançado. Até então era o que a gente tinha. Fato é que a história cresceu tanto que a Universal teve que se manifestar de novo, mas antes dela se manifestar, o Kevin McHale, que pra você que não sabe quem é, fez Glee, ele é um ator bem famoso entre os adolescentes, ele veio e vem muito pro Brasil. Ele falou o seguinte: meus queridos brasileiros, Boy Erased foi banido no Brasil, seu presidente está tentando censurar conteúdo LGBT. E ele segue dizendo: banir um filme sobre sobre os perigos da terapia de conversão é perigosíssimo. Bolsonaro é uma ameaça para as vidas dos LGBT. Eu amo o Brasil e eu vou lutar junto com vocês. A Universal, procurada pela imprensa ainda ontem, chegou a declarar que o filme não vai ser lançado por uma questão comercial. Disse o seguinte: a questão é única e exclusivamente comercial, baseada no custo de uma campanha de lançamento versus a estimativa de bilheteria nos cinemas. Esse foi um acordo com o escritório regional. Bem-vindos a Marin, também previsto para esse ano, não será lançado pelo mesmo motivo. O Bolsonaro acabou respondendo, né, Vini? Respondi no Twitter. Tá ok? Tá ok? O Bolsonaro, com relação aí a essa crítica do ator, o Kevin McHale, colocou o seguinte no Twitter, Edgar: fui informado de que um ator americano está me acusando de censurar seu filme no Brasil. Mentira! Tenho mais o que fazer. Boa noite a todos. Joinha. Joinha clássico aí do Bolsonaro. Eu tenho duas questões dois pontos de discussão sobre essa história toda, na verdade. A primeira é por que o autor, o consultor do filme e o ator do filme foram informados de que o filme foi banido por uma questão ideológica aqui no país. Se fosse pura e simplesmente uma questão comercial, será que eles já não teriam entendido isso e não teriam precisado vir a público para trazer isso? E a minha questão número 2 de fato, o presidente está no hospital. De fato, ele tem coisas mais importantes do que um filme para se preocupar. E a gente espera que ele, de fato, tenha coisas mais importantes do que a sexualidade alheia para se preocupar. Mas o fato é que a gente vive um clima em que determinadas questões ligadas à homofobia têm sido relativizadas. Então, empresas também têm medo de se aliar a determinadas causas para evitar algum tipo de controvérsia. Então, não, o Bolsonaro pode não ter censurado o filme, como ele mesmo disse, mas o clima gerado pelo seu governo pode ter sido um fator decisivo para, ideologicamente, o filme não ser lançado.
essa é uma questão que é importante de ser pensada. Baseada numa história real, o filme, né? E com a Nicole So- Kidman e o Russell Crowe, que são atores bastante famosos e que, não Eu sei, lembro- talvez garantiriam aí, eu acho que uma certa audiência. Uma Mas a verdade boa é que bilheteria. falam que realmente foi comercial e quem cobre cinema tem compactuado com esse discurso e dito que Sim. realmente tem muitos filmes que acabam sendo lançados direto em DVD, em streaming. E agora com esse barulho, Edgar, acho que aumentou mais a curiosidade ainda das pessoas assistirem. Pois né? é. Eu me lembrei do filme A Garota Dinamarquesa, que dentro dessa questão, desse assunto também, era o diretor, Paulinha, não sei se recebeu algum prêmio, acabou recebendo Sim, algum melhor prêmio no ator. Oscar. Então, pro mas foi Ed um filme... Redmayne, né, Ed que fez Redmayne o papel ganhou o melhor ali, né? ator, exatamente. É um tema que chama Não a por esse atenção. filme, tá? É um tema muito atual e que normalmente, quer dizer, não é uma regra isso, mas gera um interesse e gera bilheteria. Essa Gera. questão É o caso comercial- do A Serbian Film. Não sei se você lembra do A Serbian Film, que há uns 4 anos era um filme que tinha cenas de violência muito explícitas. Era um filme terrível, de fato. Mas o Ministério Público chegou a impedir o lançamento dele aqui nas salas de cinema de São Paulo. E aí houve um grande protesto, uma grande grita e voltou-se atrás. O filme chegou a estrear. De fato, já houve censura de filme. Por outras razões também, e ideológicas, inclusive. Eu acho importante pontuar aqui bem, o Fefito já falou um pouco disso, de que isso conceitualmente não se trata de censura, né? A censura ela tem caráter estatal ou paraestatal, você pensar aí na mídia como quarto poder no Estado democrático, e ela é prévia. Aqui, provavelmente foi, no máximo, uma análise comercial baseada em risco de boicote. Isso sim, que tem caráter popular, liberal e é ligado à decisão voluntária das pessoas de consumo, né? Então, falar realmente em censura do governo é um grande exagero e, de novo, é apropriação política de uma situação que de política não tem absolutamente nada. Sobre a cura gay, né, é óbvio que a gente está falando de um conceito que tem esse apelido maldoso, que deprecia, vamos dizer assim, a liberdade do indivíduo de se autoconhecer e de buscar a sua plenitude e paz de espírito, né? Esse filme, ele trata pelo que eu entendi do enredo dele, ele trata de um abuso, né, feito com uma pessoa que é homossexual e que está sofrendo uma série de pressões aí para abdicar das suas preferências, né? Só que também existe, o sino também badala para o outro lado, viu, Edgar? Você sabe que o Conselho Federal de Psicologia editou uma resolução proibindo o tratamento psicológico, inclusive para paciente transgênero, querendo se readequar, congruir com o seu gênero biológico. Ou seja, é uma loucura você restringir quem busca apoio para se entender e para, enfim, decidir qual que é a sua verdade. E se a gente tem tanto amparo psicológico para quem, numa sociedade predominantemente heterossexual, quer se conhecer melhor e se assumir como homossexual, por que a relação inversa não seria verdadeira? Eu acredito que a razão predominante para a homossexualidade seja, sim, de natureza biológica. A frase que o Fefito vive repetindo, que a pessoa é para o que ela nasce, ela, de certa forma, ela encerra a discussão e ela dá a entender que isso representa 100% da verdade. Mas, se a gente parar para pensar que muitos LGBTIs, durante grande parte da sua vida jovem, vida adulta, se comportam como heterossexuais, muitas vezes casando e formando famílias antes de se assumirem como homossexuais. Isso é uma evidência de que existe sim um fator social relacionado à sexualidade que não pode ser ignorado. E havendo esse fator social, mais um motivo para que as pessoas tenham ampla liberdade, sejam elas heterossexuais tentando se entender como homossexuais ou homossexuais tentando se entender como heterossexuais, de buscarem apoio psicológico. Esse é o ponto aqui, a liberdade de buscar tratamento para uma vida feliz. Então Talvez vamos corrigir. Talvez por uma pressão, né? Não sei. Não, então vamos... Terapia de conversão é uma coisa. Você procurar um psicólogo por qualquer razão para da se sua entender vida é outra. Mas mas é importante a gente colocar uma palavrinha-chave nessa frase, porque as coisas não são assim. O discurso de sexualidade fluida, ele existe. Que legal que a gente pode procurar terapia para que a gente se entenda e se sinta confortável na própria pele. Mas homossexuais que vivem como heterossexuais o fazem única e exclusivamente
exclusivamente, não por uma questão social, o fazem por uma questão de violência social. O fazem basicamente porque são obrigados. A terapia de conversão, como se diz, sexual, nada mais é do que tentar enquadrar pessoas em padrões heteronormativos que vão despertar um sofrimento emocional ainda maior nela. Essas pessoas já sofrem por estar no armário e são compulsoriamente levadas a isso. Seja pela família quando criança, seja pelo namorado quando mais jovem, ou mais adolescente, mais adulto. O fato é que não se pode dar licença para violência psíquica contra LGBTs. O importante é você estar confortável na sua própria pele. Quer fazer terapia? Faz sua terapia para que você se entenda. Agora, terapia de reversão sexual, de conversão sexual, isso é charlatanismo. Eu preciso ir pro break agora. Quem é que tá aí pra dar a hora certa? Vamos lá. Vai lá, presidente. Você acha que eu tô preocupado com o filme? Eu quero ver o do Chitãozinho e Chororó. Vai baixar o filme pra Nessa ver hoje, hein, loucura presidente? de dizer que não te quero. 11:02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Chegou a 121 o número de mortos na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. 226 pessoas ainda estão desaparecidas. Após o desastre, centenas de famílias tiveram de aprender a lidar com o luto. E é o que a gente confere agora na reportagem especial de Vitória Abel e Marcela Lorenzeto. 10 dias depois do rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, familiares de vítimas ainda esperam informações sobre os parentes. O mar de lama arrasou a região, levando casas e centenas de pessoas, entre moradores e funcionários da própria mineradora. Mais de 300 famílias foram afetadas diretamente pela tragédia. O número de mortos cresce e a esperança de encontrar sobreviventes diminui. É o caso da Tereza Ferreira Nascimento, que já não espera mais ver o irmão com vida. É triste, né? Você saber que um parente seu morreu, que infelizmente não tem como estar vivo. E a gente não encontrar, não... fica sem saber, né, o que é que faz, porque é muito triste. A gente não tem nem forças, nem para chorar, nem para fazer nada mais. Desde o rompimento da barragem, familiares se reúnem aqui na Estação Conhecimento em busca de apoio e informações. Ao longo dos dias, as horas demoravam para passar e o desencontro de informações aumentava o desespero. Alguns se aventuraram no mar de lama, cavando em busca de seus entes queridos. A esperança é a última que morre. Em meio à tristeza e o descrédito, a Vale disponibilizou uma equipe de psicólogos para atender parentes de vítimas. Em São Paulo, a repórter Marcela Lorenzeto conversou com uma especialista em perdas traumáticas para entender o processo de luto. A dor de perder um parente se agrava em situações de desastres de grandes proporções, como é o caso de Brumadinho. A psicóloga Ida Cardinale afirma que superar a perda pode ser ainda pior em casos de tragédia coletiva. Segundo ela, o trauma se agrava diante de um desastre que poderia ter sido evitado. O processo de luto faz parte de que onde você perde alguém, seja por morte natural, seja por morte de acidente, quer dizer, você tem um processo, né, onde você naturalmente, por algum tempo, vai elaborar essa perda, né? Tem situações que dificultam isso. A situação intensifica, né, a perda, intensifica uma não, revolta no sentido da não aceitação do que foi, do que aconteceu, porque ele poderia ser evitado. Então, tudo isso vai criando uma revolta maior, nesse sentido que está dizendo, da pessoa não aceitar o que aconteceu, né? Quando você está falando de luto, né? Quando a gente fala da dificuldade do luto, é a dificuldade que a pessoa tem de elaborar a perda, de aceitar a perda. Missas e manifestações em memória das vítimas e por justiça têm ocorrido desde a semana passada. A psicóloga Ida Cardinale explica que homenagens são instrumentos que ajudam na superação da dor. Tanto a preocupação de ter essa cerimônia, de ter uma atividade comunitária, onde estão ali as pessoas estão juntas, né, que a pessoa se sente, de certa forma, acompanhada nesse sofrimento, tudo isso favorece, né, que ela consiga suportar mais, porque é uma situação de muito sofrimento. A especialista afirma ainda que rituais como velórios e missas de sétimo dia são fundamentais no processo de luto. O Pedro Ferreira dos Santos chegou a vasculhar em meio à lama em busca do irmão. E meu desejo maior que encontrasse ele, porque a dor está muito.
A angústia de Pedro e tantos outros familiares, no entanto, pode não ter fim. Tá aí a matéria bem bacana da Vitória Bel e da Marcela Lorenzetto aqui para Jovem Pan. A gente vai agora virar o assunto, vamos para um destaque internacional. Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca reconheceram hoje Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. A decisão veio logo depois do final do prazo concedido ao ditador Nicolás Maduro para a convocação de novas eleições. Ontem, o presidente americano Donald Trump disse que intervir militarmente no país sul-americano é, sim, considerada uma opção. Caio, como é que fica agora? Quais os próximos direcionamentos a esse confronto geopolítico? Bom, certamente é uma opção, porque não se combate a tirania com flores, né? Os grandes monstros aí da humanidade não caíram de forma pacífica, e infelizmente a violência se combate com violência, sim. Aqui cumpre notar a diferença formidável que fez uma postura firme do Brasil, né? Que diferença quando a gente coloca a moral acima de interesses comezinhos, né? O Brasil, que liderou o Grupo de Lima, se adiantou no repúdio à ditadura socialista bolivariana e realmente puxou a fila do mundo na condenação desse regime antidemocrático, né? Agora, outros pontos também contribuíram. Secou a fonte de financiamento via BNDES, então não é mais essa grana fácil do povo trabalhador brasileiro que esse regime totalitário tem acesso, e também as sanções internacionais seguem aí esse caminho de estrangulamento financeiro. O problema é que esse é um processo lento que vai causando vítimas sociais, né, no seu desenrolar. Então, você tem uma população que já está castigada aí pela fome, perdeu mais de 10 quilos em um ano, em média, com dificuldade de acesso a alimentos, com dificuldade de acesso a remédios, e essa delonga, né, é uma tortura, uma morte lenta do povo venezuelano, sem falar na diáspora. A gente sempre menciona que tem mais de 3 milhões de venezuelanos refugiados espalhados pelo mundo, 5 mil novos refugiados por dia. O Trump também esclareceu que ele declinou do convite do Maduro, né, para um encontro entre os países, com a seguinte citação: já estamos muito avançados no processo. O processo ao qual ele se refere, obviamente, é a deposição do Maduro. E essa é uma época simbolicamente importante lá na Venezuela, porque é o 20º aniversário da tal Revolução Bolivariana do Hugo Chávez, né? Então é impressionante ver o que esses ditadores socialistas conseguiram fazer em apenas 20 anos. Eles destruíram o país. A maior recessão da história, socializaram a pobreza, a miséria, a fome. Então, eu acho que a gente não pode, em hipótese alguma, descartar a questão militar, até porque só agora alguns militares de alta patente começaram a desertar desse exército tirânico, né, como foi o caso daquele general da aeronáutica mais recentemente. E se esse movimento não continuar, ou seja, de grandes lideranças do exército se bandeando aí pro lado correto, o lado da democracia, infelizmente vai precisar de uma força externa, porque a gente já falou aqui pro ouvinte que a população da Venezuela é completamente desarmada e refém da tirania. Vamos lá agora para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, se recupera de uma cirurgia. Fernando Martins, o que diz aí? Conta pra gente o último boletim médico. Bom dia. Olá, Edgar. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha o Morning Show no rádio e também na internet. O boletim médico ainda, o que está valendo é o de domingo, onde o Hospital Albert Einstein acabou divulgando que seguia bem o tratamento com o Jair Bolsonaro, dizendo que havia evolução clínica estável, sem dores e sinais de infecção. No domingo ele foi submetido a uma tomografia de abdômen que descartou complicações cirúrgicas. Hoje
a assessoria de imprensa do Planalto falou aqui com os jornalistas, agora há pouco os assessores de imprensa estiveram aqui, dizendo que essa tomografia foi muito positiva no sentido de, eventualmente, não haver necessidade de outra intervenção cirúrgica. É lógico que nós aguardamos o novo boletim médico que será emitido à tarde, por volta das 5 horas, com outras informações. Mas do ponto de vista clínico, esta manhã, segundo a assessoria de imprensa do Planalto, foi feita uma nova avaliação na situação de saúde de Jair Bolsonaro, segue com uma evolução bastante positiva. Estão mantidos os prognósticos iniciais, que seguem de 10 dias de internação. Ele internou-se no domingo passado, não esse último passado, fez a cirurgia na segunda, completados 7 dias hoje, o que deveria ser entre quarta e quinta-feira a previsão de alta. O Nix Lorenzoni, até na Jovem Pan, hoje pela manhã, no Jornal da Manhã, disse que espera que o presidente esteja em Brasília no final de semana. Sim. Né? E haverá, inclusive, a presença de Jair Bolsonaro hoje, se podemos dizer assim, em Brasília, com o próprio Nix lendo uma carta feita, né, um trabalho já dos ministros da Casa Civil sobre a abertura do ano legislativo. Fernando, pois não. Só para confirmar aqui com você já deve ter falado sobre isso, foi uma notícia que veio pelo filho do Bolsonaro, o Carlos, né, que o acompanha aí no hospital, referente, ele usou a palavra recaída, com relação foi do meio para o fim da semana, eu não sei exatamente o dia. Qual foi o desdobramento disso? Isso já foi revertido? Essa situação já se normalizou? Pois é, o que houve no final de semana, Edgar, a recaída que ele que ele cita, foi no sábado, onde houve aqui a situação de um quadro de vômitos, um quadro de um mal-estar, mas que já foi superado. E também um acúmulo de líquido na região, no próprio organismo. Mas, segundo a assessoria de imprensa do Planalto, é algo tido como normal e já superado, até porque o presidente passou por 3 grandes cirurgias em curto espaço de tempo, em menos de 4 meses. Mas hoje a situação é essa, um quadro clínico estável e há a expectativa de que receba alta entre quarta e quinta-feira, e o Nix Lorenzoni querendo Bolsonaro em Brasília já neste final de semana. Tá certo. Obrigado pelas informações. Fernando Martins, diretamente do Hospital Albert Einstein, falando aí do estado de saúde, apresentando aí o conteúdo do último boletim médico a respeito do estado de Jair Bolsonaro. Agora 11h20, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Paulitias. Oi, Edgar. Como é que tá essa nossa hashtag aí? Raiz. Eu tô monitorando 2 hashtags hoje, porque como toda segunda-feira a gente pode cometer um erro nessa vida, eu escrevi JP Morning Show errado de manhã. Então, eu estou monitorando JP Morning Show com um N a mais e sem um N, né? Mas tá todo mundo aqui, eu tô lendo todo mundo e respondendo, separei alguns tweets aí pra vocês. Leonardo Davids, a Cátia Abreu foi o Maroon 5 do intervalo lá no Senado. Não sei se vocês concordam, mas essa foi a opinião do nosso ouvinte na hashtag. É melhor que o Maroon 5. JP Morning Show. Eu amo, toda vez que alguém vai escrever Maroon 5 no Brasil, escreve marrom de algum jeito. Parece que tá falando da Alcione. O Vini fez Eu fiz isso. Mais um tweet na nossa hashtag. Tá aí, Brunão? Esse da Carola Sincera. Hashtag JP Morning Show. Tive uma colega que, na história de mandar nudes pelo WhatsApp, mandou sem querer para o grupo da família. Quem nunca, né? Isso acontece mesmo, tomem cuidado aí. O último envio, né? Sempre fica ali em cima a pessoa que te mandou a última mensagem. E aí, às vezes, você tá planejando enviar um nude e manda errado. Menina, já aconteceu no grupo do colégio de uma amiga minha. Uma mãe mandou um nude sem querer e não deu tempo de apagar, algumas pessoas já tinham salvo. No grupo das mames? No grupo das mães. Nossa. Foi uma Que grupo questão. animado. Nossa. Foi uma Fica a questão. dica, gente. Teve assunto pra semana toda. Vai ver que ela não ouviu suas dicas, Fefito. Segue as dicas do tio Fefito. Vamos lá, dá tempo da saideira ainda, Fefito. Saideira do Fefito. Legal, essa nossa vinheta orgânica ao vivo aqui, feita pelo nosso grande amigo Raul. O Otaviano Costa tá feliz da vida. Conta pra gente por quê, Fefito. Olha só, Otaviano Costa tá feliz da vida e se você não sabe por quê, é porque você ainda não foi no melhor blog sobre televisão do país, no jp.com.br/Fefito.
onde também tem uma notícia sobre Luísa Sonza, viu, que vai fazer a novela das 9. Mas voltando aqui, o Otaviano Costa teve renovado para mais uma temporada seu programa, o Tá Brincando, lá na Globo, que vai ao ar aos sábados na Globo. Substituiu agora o Só Toca Top. É bom o programa, Fefito? Eu não cheguei a assistir esse. Eu vi o primeiro. Você viu o primeiro? O que você achou? Achei muito gritadão, mas aí é uma coisa minha. Mas é animado, bem movimentado. Games, Os games, assim, bem dinâmico. Eu acho E o divertido. Otaviano, acho que ele tem um talento também pra esse tipo de condução, assim, que vai bem ali. Combina bem com o formato. Eu acho o Otaviano muito carismático, gente. Não por acaso o programa é um sucesso comercial, assim. Mas eu gosto do programa porque o programa é daquele que você ri e acaba chorando. É programa feito pra você chorar. Tá com um problema, você vai lá, se compadece dos senhorzinhos, dos velhinhos, já quer ser um velhinho que nem eles quando crescer, entendeu? É estilo do Márcio Garcia, então. É, tipo um tamanho família, só que melhor. E também vai ser mais pra quando, Fefito? Então, olha só. Segunda temporada do Tá Brincando entra no ar em julho na Globo. Por que a Globo resolveu colocar em julho? Pra fazer um novo teste. O programa estreou no horário de verão. E eu falei aqui, muita gente estranhou, mas é historicamente conhecido. Isso pra quem entende de televisão, inclusive para os executivos de TV, que quando o calor é muito forte, quando há um verão muito pesado, a audiência da TV tende a diminuir. Porque ninguém quer ficar em casa, as pessoas tendem a ir pra rua, colocar lá sua cadeirinha na calçada pra ver a vida dos vizinhos, e tomar um chopinho, uma cervejinha. Então, historicamente, a audiência da TV é menor. O programa do Otaviano Costa manteve a audiência do Só Toca Top, que era seu antecessor, mas ainda assim experimentou uma leve queda. O que não significa que o programa seja um fracasso, tanto que ele tem 2 patrocinadores grandes e a partir desse próximo sábado vai ter mais um intervalo. Vai ter 2 intervalos agora. O programa é considerado, então, um sucesso de arrecadação pela Globo. Ele é visto como um programa muito bem sucedido comercialmente e muito por causa do Otaviano Costa, que é uma figura que passeia muito bem por todo tipo de anunciantes, porque ele é aquela figura que apela muito bem para os jovens, mas também apela muito bem para uma parcela mais madura da população. Ele fala bem com esses 2 públicos. Não por acaso, a última boa fase do vídeo show tinha ele no comando, junto com a Mônica Iose. A ideia da Globo é produzir pelo menos mais 13 episódios do Tá Brincando. E eu quero saber a opinião de vocês sobre o Tá Brincando. Vai lá nos comentários do meu blog e me diz o que é que você acha no jp.com.br/Fefito ou me manda uma mensagem nas minhas redes sociais no @Fefito. A certeza é, Só Toca Top volta esse ano sem a Fernanda Souza, vai ter um novo apresentador ou apresentadora com o Luan Santana. Dizem que é o Wesley Safadão, ninguém tem certeza ainda. E aí, depois de mais uma temporada do Só Toca Top, volta o Otaviano Costa com o Tá Brincando, Paulinha que adora o programa, né, Paulinha? Eu adoro esse programa. Beijo, Fepa Soares. E assim a gente vai finalizando mais uma edição do nosso Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Amanhã tem mais aqui na PAN a partir das 10 da manhã. Valeu, tchau. Valeu. Oi.